Banco de horas. Banco de horas ele é um instrumento utilizado por muitas empresas quando, por exemplo, o empregado, por alguns motivos, normalmente os autorizados pelos empregadores, ele acaba fazendo horas extras. Ele então extrapola a sua jornada e essas horas extras, por algum motivo ou conveniência da própria empresa, muitas vezes a empresa pensa, eu já tenho um orçamento muito apertado, tudo mais, não dá para ficar pagando horas extras toda hora, né? Então eu vou instituir um banco de horas. Então ele acaba fazendo esse acordo para instituir o banco de horas. E esse banco de horas, na verdade, ele funciona assim, ele tem um período, né? Seja de 6 meses, de um ano, um período estipulado, depende se foi feito diretamente com o empregado ou se foi feito com o sindicato. E aí, durante esse período todo, o empregado vai realizando horas extras. Essas horas extras que ele vai realizando, ao invés dele receber, ele vai compensando. Mas compensando quando ele bem entender? Não. No geral, ele compensa quando o empregador autoriza a compensação, tá? Mesmo porque senão fica até complicado para o empregador conseguir manter ali a estrutura da empresa, né? Se, por exemplo, deixar que os empregados faltem da forma que eles bem entenderem, pode ser que ele chegue num momento que ele precisa de alguém lá trabalhando para ocupar uma determinada função e não tem ninguém, né? A pessoa foi compensar. Então é isso. E esse banco de horas ele tem uma finalidade legal justamente nesse ponto em que a empresa acaba tendo a necessidade de fazer horas extras, né, extrapolar um pouquinho a jornada por algum motivo. É uma loja e não dá para, ou um mercado, alguma coisa assim, e deu o horário do empregado e não dá para ele falar, olha pessoal, encerra aí, é um caixa, né? Encerra aí, estou encerrando meu caixa, todo mundo que está na fila vai embora, porque vai para outro caixa ou muda porque terminou minha jornada. Não dá para ele fazer isso. Então, nesses casos, aí ele faz um banco de horas aí e conforme ele consegue, ele vai compensando. Chegou no final desse banco de horas, se ele não conseguiu fazer toda a compensação, então sim, ele tem que pagar para esse empregado como horas extras e aí ele paga o percentual que foi estipulado no acordo. Nem sempre o acordo vai dizer que o percentual é só de 50%. Pode ser que o acordo seja estipulado que vai ser de 60%, de 75% ou de 100% o percentual da hora extra que será pago em caso de não compensação. E se o banco de horas, o saldo do banco de horas no final desse período, ao invés de ser positivo e o empregado receber, ele for negativo, nesse caso não pode descontar, tá? Então, saldo negativo, que o empregado compensou primeiro para depois realizar hora extra ou compensou mais do que tinha de hora extra, aí já é um problema do empregador, tá? Não pode ser descontado do empregado ao término do banco de horas. A gente tem também o conceito do CAGED. O CAGED é o nosso Cadastro Geral de Admitidos e Demitidos. Esse CAGED é um sistema em que manda um arquivinho para o Ministério do Trabalho, na verdade antigo Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, e esse arquivo ele diz assim, tal empresa tiveram tantos admitidos e tantos demitidos, né? Então, quem são PNE, portadores de necessidades especiais, quem são aprendizes. Então essas informações aí, elas vão para a base de dados ali do Ministério da Economia, eles vão filtrando, eles vão analisando de acordo, por lá, por exemplo, que você vê, por exemplo, no Jornal Nacional, quando eles dizem, foram criadas tantas vagas de emprego no último ano, e essas vagas de emprego são X, né, o número X, e a fonte é o CAGED. Você vê lá embaixo, a fonte é o CAGED. O número de desempregos, né, desempregados, demitidos, nesse mês foram de tantos, fonte CAGED. Então é daí que tira essas informações ali, muito importantes para o governo conseguir verificar e analisar esses índices. CBO é a nossa classificação brasileira de ocupações. Por exemplo, você tem lá um cargo definido na empresa, e aí você precisa saber mais ou menos quais funções estão atreladas no geral àquele cargo, né? Então ali você consegue pelo CBO, se você entrar no site lá do antigo Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia hoje, é um site próprio lá que vai ter o link lá dizendo CBO, você vai verificar que lá, por exemplo, ele vai dizer, por exemplo, auxiliar de
lavanderia. O auxiliar de lavanderia faz determinadas funções. Ele vai dizer, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, de uma forma geral, quais são as atribuições daquele cargo? E ele tem um númerozinho que é o famoso número do CBO. Esse número hoje ele é obrigatório para que ele conste lá nos registros dos empregados, que isso será enviado entre um dos arquivos, vai ser enviado no CAGED, por exemplo, tá bom? E se você também tem dúvida, eu preciso que faça mais ou menos assim, aí você procura lá no CAGED também, muitas vezes você até acha uma função que é de acordo mais ou menos com o que você procurava, certo? E temos também a nossa CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma comissão que ela não é obrigatória por todas as empresas, tá? Ela deve ser de formação obrigatória para umas empresas que tenham, por exemplo, mais do que 20 empregados e de acordo com o grau de risco delas. Então existe uma tabela, essa tabela logicamente não vai ser analisada pelo pessoal do DP, ela é analisada pelo pessoal da Medicina e Segurança do Trabalho, então a empresa que presta serviço para você de Medicina e Segurança do Trabalho é que vai analisar essa tabela para você. Então, em que posicionamento da tabela está a sua empresa? E aí ele vai dizer se você precisa ou não ter CIPA e caso você precise, vai dizer quantas pessoas na sua CIPA você precisa ter. Então essa comissão é formada por pessoas indicadas pelo empregador e pessoas eleitas pelos empregados. Então, os eleitos pelos empregados eles vão ter estabilidade. E já estabilidade no emprego, os indicados pelo empregador, nesse caso eles não têm estabilidade, tá? E a principal função é que eles analisem, de uma forma bem geral, eles analisem as condições de trabalho e os riscos do ambiente de trabalho. Eles recebem um curso, tá? A CIPA é feita, o pessoal não sai fazendo de qualquer jeito, eles têm um curso próprio da CIPA que deve ser feito. E por meio desse curso, eles vão analisar vão fazer essas análises dos riscos potenciais à saúde e à vida dos trabalhadores daquela empresa, aos seus colegas de trabalho e a si próprios, porque afinal a comissão é formada por trabalhadores. E nesse caso elas se reúnem ali no geral uma vez por mês e deliberam sobre essas situações e emitem relatórios, pareceres e passam as solicitações para o empregador para que sejam sanadas determinadas situações que, por exemplo, representem riscos, né? Ou que sejam feitas algumas modificações, algumas coisas assim. Então, basicamente, é essa a finalidade da CIPA. Contrato de trabalho, ainda na nossa letra C ali, contrato de trabalho a gente tem as principais separações, né? As principais modalidades. Além do intermitente, a gente tem contrato prazo determinado e prazo indeterminado. O intermitente é uma modalidade nova ali, trazida pela reforma trabalhista, no qual ele é como se fosse para suprir aquela questão que as empresas faziam com os autônomos. Os autônomos, por exemplo, o hotel está sempre precisando de gente extra, né? Aí eles faziam por meio de RPA essas contratações dos extras. Só que aí muitos ingressam na justiça e acabam pleiteando ali o vínculo e ganham, né? Então, até pensando, até no próprio trabalhador é que foi criada a modalidade do intermitente, e ele é um empregado que ele é registrado em carteira, só que ele só recebe quando ele trabalha. Então é uma modalidade bem diferenciada e serve para mais ou menos substituir essa questão do autônomo, tá? Em linhas bem simplificadas, o intermitente é assim, ele tem todos os direitos como qualquer outro trabalhador, só que ele vai recebendo algumas coisas mensalmente. Por exemplo, ele já recebe férias e 13º mensalmente e não ao final de um determinado período, tá? O contrato prazo indeterminado é a regra geral. A regra geral trabalhista é que a pessoa seja contratada por prazo indeterminado. Então, é aquela para a qual o contrato, após firmado, ele vai perdurar enquanto as partes entenderem por bem. E o prazo determinado, aí sim, normalmente ele é como se a gente pudesse dizer que é a exceção, apesar de que ele seja o mais utilizado, principalmente o de experiência. Prazo determinado a gente tem, no geral, dois, que é o prazo determinado típico e o prazo
determinado de experiência. O de experiência é muito comum e muito utilizado aí no Brasil todo, que tem a finalidade de que as partes se conheçam, que o empregado conheça tanto o empregador, a sua metodologia e processos de trabalho, quanto a empresa, né? Ele conheça por bem a empresa, a sua estrutura, tudo mais. Ele conheça como que se dará a atividade e tudo mais que ele vai desempenhar. E já o empregador ele vai conseguir analisar se aquele empregado serve para o trabalho que ele procurava. Se é uma pessoa com o perfil do qual ele procurava. Então ele analisa assim, a produtividade, a qualidade, perfeição técnica, né? A rapidez, pontualidade e tudo mais, ele vai analisar ali. Então, para isso serve a experiência. Se as partes não tiverem de acordo, não gostei, isso, aquilo, aí rescinde ali no término da experiência, no término do contrato de experiência. E se rescindir antes, porque viu já de cara que não vai dar certo. Aí uma paga, quem resolver rescindir, acaba ressarcindo a outra de metade do tempo que falta, tá? A questão é que quando é o empregado quem rescinde, o empregador caberia, na teoria, pelo que a lei diz, pelo que a CLT diz, ele tem que ressarcir o valor relativo aos custos, né? Aos custos aos prejuízos causados pela rescisão antecipada por ele da experiência, ou seja, por eu ter desistido do emprego, quais foram os seus prejuízos? Então o desconto seria referente a esses prejuízos e seria limitado ao equivalente se fosse o empregador quem tivesse rescindido antecipadamente. Tá? Mas então é meio polêmico essa questão do desconto quando é o empregado que rescinde antecipadamente. Tem gente que entra na justiça ou entra com pedido ali no Ministério da Economia ou no sindicato pleiteando ali a devolução dos valores referentes ao desconto, se não houver comprovação dos prejuízos. Tá? E o contrato prazo determinado típico é aquele de até 2 anos, dos quais ele depende de praticamente de duas formas exclusivas. Ele só pode ser aplicado em dois casos exclusivos, que é quando a atividade da empresa é temporária ou a atividade desempenhada específica pela empresa, uma determinada atividade da empresa é temporária, tá? Então, nesses casos, por exemplo, é uma obra, a empresa é uma empreiteira e tem uma determinada obra, e essa obra essa empresa é firme ali no prazo, ela cumpre exatamente o prazo. Se ela quiser, a obra é de 6 meses, ela pode contratar todo mundo só por 6 meses. Então, ela tem os funcionários normais dela, mas ela pegou uma obra a mais. Essa obra é exatamente 6 meses, eles calcularam e vai dar certinho. E eles não costumam atrasar a obra, o que é absurdamente seria intrigante, né? Porque a coisa mais fácil é uma obra atrasar. Enfim, se eles quiserem, eles podem contratar esses empregados por 6 meses, por exemplo. E aí seria um contrato prazo determinado. Quais são as implicações, pessoal? As implicações do contrato prazo determinado é que se ele não for bem caracterizado, se ele não for bem configurado o que você fez exatamente com base na lei, numa dessas duas modalidades, ou a empresa só dura aquele período, então a atividade da empresa é aquela, de curto período, ou a atividade desempenhada por uma determinada atividade desempenhada pela empresa vai ser de curta duração. Tá? Então, se não tiver esse enquadramento correto, qual que é o risco? O empregado ingressa na justiça para pleitear os direitos que vão ser suprimidos. Quais são esses direitos que são suprimidos quando ele é contratado num prazo determinado? Bem, se encerrar exatamente no prazo, no término do contrato, ele não tem direito a aviso prévio, ele não tem direito a seguro-desemprego, ele não tem direito à multa do fundo de garantia. Então, aviso prévio, seguro-desemprego, multa do fundo de garantia. Ele tem direito ao saque do fundo de garantia e os demais direitos, férias, 13º, saldo de salários, tá? Mas, enfim, ele perde bastante coisa, tá, pessoal? Então, no geral, são aqueles direitos ali que eu comentei que eles perdem. Então, por isso, eles podem ingressar na justiça ali para pleitear que aquilo seja descaracterizado e aí seja considerado como um contrato prazo indeterminado comum, tá? E receber de volta esses direitos. E o que mais que nós temos ali? Contribuições sindicais, pessoal. Contribuições sindicais
depois da reforma trabalhista lá no finalzinho de 2017, isso aí é uma grande polêmica, né? A gente vê até hoje, mas de uma certa forma eu noto que está tendo uma certa... já estamos chegando num certo... se tornando algo meio pacífico, pelas reiteradas decisões que a gente vê lá do STF, nos quais a gente nota, pelo menos eu já vi, acho que no mínimo 5 ministros do STF dando pareceres favoráveis, dizendo que, assim, favoráveis no sentido de só é lícito o desconto da contribuição sindical se é autorizado pelo empregado, e não por meio coletivo, ou porque estava na convenção coletiva, ou assembleia, é autorizado pelo empregado. Então, nesses casos, pessoal, está tendo já ficando meio pacífico. Então, hoje, no geral, quem que paga a contribuição sindical? Só quem voluntariamente quiser autorizar o desconto da contribuição sindical, ou aqueles mesmos que já eram ou se filiaram ao sindicato, já eram filiados ou se filiaram ao sindicato, que aí eles contribuem já por vontade própria e voluntária ao seu sindicato, tá bom? Convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva de trabalho, a maioria de vocês já deve conhecer. Então é aquele acordo firmado entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Patronal defende a empresa, empregados defendem os interesses dos empregados. Então cada um puxa a sardinha para o seu lado e eles tentam firmar um acordo, essa convenção. Esse acordo vai se chamar uma convenção coletiva de trabalho. Então cada um estabelece o que eles querem colocar, quais são os pontos que eles desejam que conste nessa convenção coletiva, e o outro sindicato também diz a mesma coisa. Um fala, eu quero 10% de aumento, o outro fala, eu quero dar só 2% de aumento. Então eles vão tentar se entender, um cede de cá, outro cede de lá, se você deixar isso, eu deixo aquilo. Se você aceitar isso, eu aceito aquilo. E aí, no final, eles firmam um acordo e estabelecem, então, quais são os direitos e obrigações das relações de trabalho entre patrões e empregados de determinada categoria de atividade econômica, tá bom? E o acordo coletivo? O acordo coletivo é um pouquinho diferente, não é mais entre sindicatos, mas sim entre um sindicato, que é o dos empregados, e uma ou mais empresas que firmarem aquele acordo. Esse acordo, muitas vezes, a empresa faz porque eles querem alguma coisa muito específica para ela, ou quer se beneficiar em algo diferente do que está na convenção. Por exemplo, a convenção só permite a jornada de trabalho seja de segunda a sexta, não permite, por exemplo, aos sábados. Aí você firma um acordo coletivo ali com o sindicato dos empregados, eu dou um vale alimentação um pouquinho maior e tal, e aí vocês permitem que a gente trabalhe aos sábados também. E aí firma esse acordo, se o sindicato aceitar, né? Firma esse acordo, quem firmar aquele acordo está autorizado, no caso, a trabalhar aos sábados e não seguir a restrição da convenção coletiva. Para isso que serve o acordo coletivo de trabalho, tá bom? CTPS é a nossa famosa carteira de trabalho e previdência social, que ela está se tornando uma carteira digital, sim, conforme vocês podem perceber, caso vocês tenham acompanhado as notícias, o nosso presidente da República sancionou a medida provisória da liberdade econômica. E aí, entre uma das determinações é que agora a regra será a emissão de carteira de trabalho eletrônica, digital. Na verdade, é um sistema que vão chamar de carteira de trabalho digital, tá bom? E não mais aquela impressa. A impressa vai ser só em casos muito excepcionais que vai ser impressa a carteira de trabalho. Database, pessoal. Database é aquilo que vocês já devem ter ouvido falar. Na convenção coletiva sempre vai constar obrigatoriamente uma database. É a data em que as partes devem encerram um ciclo e inicia outro, tá? De negociações coletivas, de direitos e obrigações. Então, por exemplo, é na database que vai passar a valer. A database é 1º de maio. Então, a partir de 1º de maio você tem direito a um reajuste de salário. A partir de 1º de maio, se a sua convenção colocava,
tenham direito a um reajuste do Vale Alimentação. A partir daquela data base passa a valer um novo piso salarial. Então isso é a famosa data base, é uma data que toda categoria tem, toda convenção tem obrigatoriamente, e é a partir dela que começa a valer aqueles direitos, tá bom? 13º salário, que todo empregador sempre fica lá na torcida para chegar no final do ano e receber o 13º salário. Lógico que você pode acabar recebendo, em algum momento pode receber antes, tá? Mas em algumas situações excepcionais, mas no geral o 13º salário ele é pago lá no final de novembro, uma antecipação de 50% do que o empregado teria de direito até o dia 30 de novembro e o restante até o dia 20 de dezembro, tá? Então, nesse caso do 13º salário, a gente tem ainda mais uma diferencinha ali que você pode pagar as diferenças, principalmente para os comissionistas. A legislação determina que até o dia 10 de janeiro deve ser feito o ajuste da comissão, eventuais comissões, por exemplo, que ele deixou de receber. Se, por exemplo, você é obrigado a pagar o 13º até o dia 20 de dezembro, mas você sabe que quem trabalha, por exemplo, comércio, do dia 21 até o dia 31 de dezembro é onde ele mais vende. Então aí não é justo que o maior valor das comissões dele não entre no 13º. Então por isso existe o 13º, que seria, digamos, a terceira parcela de 13º para esses casos, que é feito um ajuste até o dia 10 de janeiro para fazer esse ajuste, por exemplo. Tá bom? A gente tem também, pessoal, a definição de descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado é o famoso DSR, muitos doutrinadores também chamam de RSR, que é repouso semanal remunerado, mas é tudo a mesma coisa, tá? Então todo mundo tem direito a uma folga na semana, exceto se tiver um feriado, aí você teria mais de uma folga na semana, se não coincidir no mesmo dia, né? Então você tem direito a uma folga na semana. Por exemplo, quem trabalha no comércio, folga no geral é todo domingo, trabalha de segunda a sábado no geral, ou segunda a sexta e compensa o sábado, e aí a folga semanal é no domingo, tá? Então esse é o nosso DSR. Empregado e empregador. As definições de empregado e empregador, elas estão na nossa CLT. Empregador, ele está no artigo 2º da CLT, empregado no artigo 3º, um em seguidinha do outro. O empregador, então, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? Então pode ser uma ou mais pessoas. E esse empregador, por exemplo, doméstico é um empregador só, né? E numa empresa, por exemplo, normalmente tem vários sócios. A questão do empregador é aquele que assume o risco da atividade econômica, porque se quebrar a empresa é problema dele, então assume o risco da atividade econômica e nesse caso ele vai ter os poderes dele dirigir, ele assalaria, ele dirige a prestação pessoal ele dirige pessoalmente a prestação, ele dirige a prestação pessoal do serviço. Então ele diz como que ele quer que o serviço seja feito, ele tem o poder de mando, ele tem o poder disciplinar, então essa é a figura do empregador. E já o do empregado é aquela pessoa que trabalha de um modo não eventual, sob a dependência do empregador e sob as ordens dele e mediante salário, né? Então nesse caso é a figura do nosso empregado caracterizada ali, definida pela nossa CLT no artigo 3º da CLT, o empregado, e o empregador no artigo 2º. Temos também a definição do EPI. O EPI é equipamento de proteção individual. É um equipamento que muitas atividades, muitos empregados necessitam, tá? De acordo com as atividades que eles têm. Normalmente a gente encontra em atividades que têm um pouquinho de risco de alguma forma, tá? Nos escritórios é bem mais difícil de você encontrar EPI. Ainda alguns fornecem alguns tipos de EPI, mas para as questões posturais, tudo mais, ergonômicas, né? Mas a gente tem, por exemplo, para a senhora da limpeza, né? Ou o senhor da limpeza. Essa pessoa que trabalha ali na limpeza, por exemplo, ela pode estar mexendo com produtos químicos, tudo mais, e aí a empresa que prestou o serviço fez o laudo para você de medicina e segurança do trabalho, os laudos técnicos de medicina e segurança do trabalho, lá deve constar os EPIs obrigatórios. Então, por exemplo, para esse caso, por exemplo, constaria, ela ou ele tem que utilizar uma luva, ou tem que utilizar uma bota especial, né? Então,
esse EPI ele tem lá um cadastro, tá? Esse cadastro ele é um númerozinho próprio e esse cadastro ele tem que ser exatamente o mesmo que consta lá. Essa numeração tem que ser a mesma que consta lá no laudo, tá? Então você não pode comprar um EPI diferente do que está no laudo, porque se der problema no empregado, algum problema de saúde, ele não vai ser considerado o fato de você ter dado o EPI, tá bom? Então, para isso que serve o EPI, ele é uma proteção, é um equipamento de proteção individual, como capacete, luva, cinto de segurança para quem trabalha em altura, por exemplo. Tem várias formas de EPIs, tá bom? Vamos falar agora da definição de equiparação salarial, o conceito de equiparação salarial. Muitos empregados podem estar trabalhando em atividades muito parecidas, muito similares, ou até mesmo idênticas, certo? Então, essas empresas, esses empregados que trabalham em atividades que sejam idênticas, ou seja, o que eu faço e o meu colega, o que ele faz é algo idêntico, e não, é parecido, não. Se for idêntico às mesmas atividades que nós praticamos, né? E nesse caso nós temos direito a uma equiparação salarial. Quem ganha menos tem direito a se equiparar com o outro. Só que para isso existem algumas regrinhas, tá? Para que tenha direito à equiparação salarial, eles devem trabalhar na mesma função, naquela função que eles desempenham, eles devem ter uma diferença menor de 2 anos, tá? Então, se um, por exemplo, entrou em 2010, né? O outro tem que entrar naquela mesma função até 2012. Se ele entrou, por exemplo, na função em 2013, ele já tem mais de 2 anos, aí já não se equiparam, tá? E se eles entraram, Alan, em 2010, um entrou em 2010 e outro em 2011 na função, tá? Mais um está na empresa desde o ano 2000 e o outro entrou em 2011. Nesse caso, ainda assim se equiparam? Olha, aí a resposta é diferente. Mesmo eles tendo só diferença de 1 ano dentro da função, mas no tempo de casa, se você for ver esse do ano de 2000, por exemplo, ele podia estar trabalhando em outra função, só que ele entrou em 2010, só que ele entrou nessa função de agora em 2010, mas ele desempenhava outra função antes. Lá, desde 2000, ele fazia outra função. Tá? Então, quando eles possuem diferença de mais de 4 anos de serviço na empresa e não na função, aí já não se equiparam, mesmo que eles tenham diferença menor do que 2 anos na função, tá bom? Então, nesse caso, entenderam os critérios da equiparação salarial e essa questão dos 4 anos ela é decorrente da nossa reforma trabalhista lá do finalzinho de 2017. Então, se a questão surgiu antes de novembro de 2017, se ela surgiu antes, eles começaram a trabalhar antes na função, lá antes de 2017. Em 2015, só que teve eles trabalham com diferença só de 1 ano na função, só que um tem 10 anos e o outro tem 1 ano na empresa, né? Tinha 1 ano na empresa. Eles tinham que se equiparar? Se aconteceu isso lá no ano de 2011, sim, eles têm que equiparar. Não tem a regra dos 4 anos, porque a regra dos 4 anos é posterior. Ela é só com a reforma trabalhista, entenderam?